Pouco antes que o coração da cidade batesse as 12 badaladas pesadas da meia-noite, a última luz se apagou em uma das imponentes torres de vidro da Avenida Faria Lima. Isabela Rocha esfregou os olhos cansados, finalmente se libertando das imagens residuais do monitor. Seus ombros pesavam 1 tonelada após um dia inteiro mergulhada em um dilúvio de números. O lugar onde ela trabalhava agora era uma empresa de consultoria privada que analisava riscos estratégicos acirrados, mas para ela, esse trabalho era apenas um labor seco para ganhar a vida. Em sua mesa, não havia nenhum vestígio que pudesse sugerir seu passado. Apenas pastas de documentos organizadas de forma impecável e materiais de escritório baratos. Ela saiu do escritório vazio e entrou no elevador. O reflexo no espelho mostrava uma funcionária comum, com o rosto pálido e cansado, o batom desbotado. Mas sob a blusa fina e a saia social, respiravam músculos comprimidos com a densidade do aço. No passado, seu nome não era Isabela. Ela era uma agente das sombras do 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro, os Comandos. Seu codinome era Eclipse. Ela era responsável por apagar a luz nos cantos mais profundos do território inimigo. Anos de treinamento brutal e combate real forjaram seu corpo em uma arma humana e afiaram sua mente como uma lâmina de navalha. No entanto, toda a operação tinha um fim, e sua vida militar terminou com uma lesão inesperada. Agora, em vez de um fuzil, ela segurava relatórios, em vez de coturnos, saltos altos, em vez de mapas de operação, balanços financeiros. Mas seu corpo ainda se lembrava do passado. Toda noite, se não corresse para cortar o ar abafado desta cidade, a energia ardente dentro dela parecia que a sufocaria. Em vez de ir para o estacionamento subterrâneo, ela se dirigiu ao vestiário dos funcionários no subsolo da empresa e abriu seu armário com familiaridade. Dentro, havia um conjunto de corrida preto e tênis leves, sempre prontos. Ela se trocou rapidamente. A blusa de tecido tecnológico, justa ao corpo, revelava seu tronco treinado, mas na escuridão, ela era apenas uma sombra ágil. O caminho para o Parque Ibirapuera era agraciado por uma brisa fresca vinda do lago. Passava da meia-noite e o parque estava quase deserto. As luzes distantes das pontes e dos prédios do outro lado do lago apenas delineavam vagamente o contorno da cidade gigantesca. Ela aqueceu os tornozelos levemente e colocou os fones de ouvido. Não havia música. Ela precisava ouvir todos os sons ao redor para se sentir segura. Era um hábito indelével deixado pelos comandos. Seus pés impulsionaram o asfalto. Uma respiração constante cortava o ar noturno. Era correndo que ela finalmente se sentia viva. Cada célula de seu corpo despertava, e seus sentidos se tornavam extremamente aguçados. O som da água ao longe, o zumbido fraco dos insetos, o barulho ocasional da marcha de uma bicicleta que passava. Ela analisava todos esses sons e classificava automaticamente os fatores de risco. Ela se concentrava apenas no ato de correr. Era o momento de evaporar o estresse do escritório, os números entediantes e até mesmo as memórias sangrentas do passado, junto com o suor. Seu corpo se movia com a precisão de uma máquina. O ângulo do pé no pouso, o balanço dos braços e até a frequência cardíaca, tudo estava sob controle. Se ela parecia ter o corpo de uma mulher comum, isso apenas provava o quão perfeitamente ela escondia sua força. Quanto tempo ela correu? Foi quando entrou no trecho mais escuro do parque, uma trilha onde os postes de luz lançavam um brilho esparso. Sua audição aguçada captou um som dissonante. Gritos e um zumbido agudo de motor. Era o som de vários patinetes elétricos correndo desordenadamente. O som se aproximava rapidamente. Ela instintivamente se encostou na beira do caminho. 4 patinetes passaram zunindo por ela. Eles tratavam a ciclovia como se fosse sua pista particular, fazendo manobras perigosas. De suas bocas, saíam um funk ostentação alto e palavrões vulgares. Isa tentou ignorá-los. Havia muitos tipos de pessoas no mundo com as quais ela não precisava lidar. Ela tentou reencontrar seu ritmo. Mas eles a viram, diminuíram a velocidade e voltaram. Eram 4 jovens.
A aparência deles era de playboys, o tipo que se vê nos bairros nobres. Vestidos com roupas de grife de estreitear, mas seus olhares eram baixos e violentos. Eles começaram a circular em volta de Isa. Um deles, misturando português e inglês, fez um comentário obsceno. Correndo sozinha a essa hora, gata? Que tal se divertir com os parças? Outro riu, fazendo uma piada sexual ainda mais explícita. Os faróis de seus patinetes foram intencionalmente apontados para o rosto dela. Isabela parou de andar. Seu olhar esfriou. Ela analisou a situação instantaneamente. 4 alvos hostis. Nenhuma arma visível, mas os patinetes poderiam ser usados como armas contundentes. Nenhuma testemunha por perto. Ela abriu a boca lentamente. A voz era baixa e seca. Sigam o caminho de vocês. Sua reação fria, no entanto, apenas alimentou a diversão deles. O que parecia ser o líder do grupo, vestindo as roupas mais chamativas e no patinete mais caro, um homem chamado de Ricardinho, bloqueou seu caminho. Ele pegou o smartphone e começou a filmá-la. Uau, que corpo! E aí, galera, vamos postar isso no nosso canal? Gata misteriosa do Ibirapuera. Que tal? Suas palavras fizeram o grupo aplaudir e trocar piadas sujas. Isa cerrou os punhos. A dor das unhas cravando em sua palma a mantinha sã. Ela estava aprendendo a viver dentro dos limites da lei. Derrubar aqueles caras seria instantâneo, mas as consequências seriam difíceis de lidar. Ela avisou uma última vez. Guarda essa câmera e sai da frente. Antes que eu chame a polícia. Chamar a polícia? Você sabe com quem está falando? Ricardinho riu em tom de zombaria e deu um passo em sua direção. Foi então. Do escuro, atrás da confusão deles, ouviu-se um som fraco de algo sendo arrastado. Quando Isa olhou, um idoso, empurrando um carrinho de mão velho e cheio de papelão, caminhava com dificuldade pela trilha. O velho parecia não ter percebido a confusão. O olhar de Ricardinho também se voltou para lá. Um sorriso cruel se espalhou por seus lábios. Ei, sai da frente, velho! Ele gritou, acelerando o patinete. Não, Isa gritou, mas era tarde demais. Ricardinho deliberadamente avançou em direção ao carrinho do idoso. Com um som surdo de impacto, o carrinho virou e o papelão, que parecia uma vida inteira de coleta, se espalhou desordenadamente ao vento da noite. O idoso caiu no chão com o choque. Isso. Strike. Ricardinho e seu grupo caíram na gargalhada. Eles zombaram do idoso caído, filmando a cena com seus smartphones. A visão do velho gemendo de dor, tentando juntar o papelão espalhado, era o auge do entretenimento para eles. Dentro de Isabela, todos os laços da razão se romperam. Seus olhos não viam mais a cidade. Este era um território de operação, e aqueles eram forças inimigas atacando um civil. A eclipse adormecida em seu corpo despertou completamente. Uma fúria fria correu por suas veias. Ela não era mais uma funcionária de escritório exausta. Ela era soldado de elite das Forças Especiais do Brasil. O primeiro movimento de Isabela foi silencioso. Como uma sombra que brota do chão, ela se aproximou do membro do grupo mais próximo. Ele ainda estava rindo, filmando o idoso com o celular. Isa apareceu em seu ponto cego lateral e, com precisão, imobilizou simultaneamente a articulação do cotovelo e o pulso dele. Ai! Com um grito, o smartphone caiu no chão. No momento em que ele perdeu o equilíbrio, Isa pressionou levemente a artéria carótida em seu pescoço. O homem nem conseguiu gritar, perdeu a consciência e instantaneamente desabou. Tudo isso aconteceu em menos de um segundo. O grupo ficou atordoado com a queda súbita do companheiro. Que porra é essa? Essa vadia é louca? O segundo homem, o maior deles, avançou brandindo um punho. Seus movimentos eram grandes e lentos. Isa se inclinou levemente, esquivando-se do soco e, ao mesmo tempo, entrando em sua guarda. A palma de sua mão atingiu precisamente o plexo solar dele. Ele caiu de joelhos, sem ar. Isa não parou.
Torceu o braço dele para trás e o pressionou no chão com o joelho nas costas, imobilizando-o completamente. Ele tossia dolorosamente no chão. Agora restavam dois. O líder, Ricardinho, e outro. Eles estavam apavorados. A mulher que eles estavam zombando momentos antes havia incapacitado dois deles em um piscar de olhos, e a embriaguez desapareceu instantaneamente. Essa mulher, Ricardinho gritou recuando. O último membro do grupo, tentando superar o medo, gritou e tentou acertar Isa com o patinete. O pesado objeto de metal cortou o ar. Isa não o enfrentou de frente. Ela se agachou, rolou por entre as pernas do homem e ficou atrás dele. Usando o impulso de se levantar, ela envolveu o pescoço dele com o braço por trás. Um mata-leão perfeito. O homem lutou desesperadamente, mas contra a técnica aprimorada nos comandos ele era como uma criança. Em poucos segundos a força deixou seu corpo e ele ficou mole nos braços de Isa. Um silêncio mortal pairou sobre a trilha noturna. 3 homens estavam no chão, gemendo ou inconscientes. Apenas Ricardinho permanecia de pé com o rosto pálido. Ele segurava seu patinete como um escudo. Em seus olhos não havia mais arrogância. Apenas puro terror. Isabela se aproximou lentamente dele. Seu olhar era frio como gelo. Ela não disse nada. O silêncio pressionava Ricardinho ainda mais. Não se aproxime. Você sabe quem eu sou? Sou Ricardinho Almeida Prado. Sou youtuber. Tudo isso foi filmado. Se eu postar isso pros meus fãs, você não vai aguentar, ele balbuciava aterrorizado. Isa parou na frente dele. Ela pesou no smartphone caído no chão, estilhaçando. Ah, arg. Meu celular. Ela agarrou Ricardinho pelo colarinho. O corpo do homem robusto foi arrastado como uma folha de papel. Peça desculpas. A voz dela tremia levemente de raiva. Ajoelhe-se e peça desculpas a ele. Ela arrastou Ricardinho até o idoso caído. O velho ainda olhava para a pilha de papelão espalhada com uma expressão atordoada. Não. Por que eu pediria desculpas para esse velho caduco? Isa não o deixou terminar a frase. Sua mão atingiu o rosto dele com força. O som agudo do tapa quebrou o silêncio do parque. Ricardinho caiu no chão. Um gosto metálico de sangue se espalhou por sua boca. Pela primeira vez na vida, ele sentiu uma dor e uma humilhação que o fizeram corar de raiva. Naquele momento, o som de uma sirene de polícia ecoou ao longe. Alguém, ouvindo a confusão, devia ter chamado. O olhar de Ricardinho mudou instantaneamente. O medo desapareceu, substituído por malícia e cálculo. De repente, ele começou a chorar desesperadamente, caído no chão. Socorro! Uma mulher nos atacou do nada. Tem gente ferida aqui, desmaiada. Ah, arg! Meu braço! Acho que meu braço quebrou. Logo 2 viaturas da polícia militar chegaram, parando com as luzes pescando agressivamente. Os policiais saíram correndo com cacetetes em punho. A cena que viram era clara, uma mulher de pé, ilesa, e 4 jovens caídos no chão, gemendo de dor. Ricardinho, em particular, gritava mais alto. Parada aí! Mãos para o alto! Um policial gritou para Isa. Isa levantou as 2 mãos obedientemente. Ela entendeu imediatamente como a situação estava se desenrolando. Eles se tornariam as vítimas e ela, a agressora. Foi aquela mulher. Aquela mulher veio até nós e começou a bater em todo mundo sem motivo. Meus amigos estão inconscientes. Ricardinho interpretou a vítima perfeita. Não é verdade. Eles primeiro atacaram aquele senhor caído ali. Isa tentou explicar com calma, mas o policial a interrompeu. A senhora vai ter que nos acompanhar até a delegacia. Está presa em flagrante por agressão. As algemas frias foram presas nos pulsos de Isa. Ela não sentiu humilhação ou raiva, mas um frio escárnio. Todas as técnicas que aprendeu nos comandos acabaram sendo usadas para transformá-la em uma criminosa.
Pouco antes de entrar na viatura, Ricardinho, sendo colocado em uma ambulância, olhou para ela. Seus olhos estavam sorrindo. Ele articulou claramente com os lábios. Você está ferrada. Na manhã seguinte, o país estava em polvorosa. As manchetes de todos os portais de notícias e redes sociais eram dominadas por títulos sensacionalistas. Famoso youtuber Ricardinho Almeida Prado e amigos sofrem ataque brutal de mulher misteriosa no Parque Ibirapuera. O vídeo divulgado junto era chocante. Tinha sido filmado secretamente por um dos companheiros de Ricardinho de outro ângulo. O vídeo foi habilmente editado. Mostrava a Isa atacando homens indefesos de forma unilateral, especialmente a cena em que ela dava um tapa no rosto de Ricardinho, repetida em câmera lenta. A cena em que eles atropelavam o idoso e o assédio sexual foram completamente cortadas. A opinião pública se inflamou instantaneamente. Agressora aleatória que atacou jovens inocentes sem piedade, ex-militar querendo mostrar força? Não se pode subestimar uma mulher só por ser mulher. Choviam acusações exigindo a divulgação de seu rosto. Isabela, em um instante, tornou-se a criminosa mais hedionda do Brasil. E o problema maior estava apenas começando. Ricardinho, seu nome completo era Ricardo Almeida Prado. Ele era o neto mais novo do presidente do Grupo Almeida Prado, um dos maiores conglomerados do Brasil. Seu canal no YouTube, que mostrava a vida luxuosa de um herdeiro de terceira geração, tinha milhões de seguidores. O Grupo Almeida Prado era um poder colossal, com enorme influência nos meios jurídico e de comunicação. Isabela não havia confrontado simples arruaceiros de bairro. Ela havia ferido o orgulho de uma família bilionária. Ao sair da delegacia, Isa foi imediatamente processada por agressão grave e lesão corporal. O lado de Ricardinho contratou uma equipe de advogados do mais renomado escritório de advocacia do país. Eles não apenas se recusaram a oferecer um acordo, como também entraram com uma ação de indenização por danos morais de valor astronômico. A mídia a pintava como um demônio todos os dias, e a empresa onde ela trabalhava a demitiu imediatamente. Isabela perdeu tudo da noite para o dia. O que restou foi o estigma de agressora e uma responsabilidade legal insuportável. Mas eles ignoraram um fato. Isabela Rocha também não era uma mulher comum. E ela tinha companheiros de armas com quem havia compartilhado a vida e a morte. Em meio ao desespero sombrio, ela pegou seu celular. Pressionou longamente o número 1 da discagem rápida. Após alguns toques, uma voz grave e profunda soou. Isa? Há quanto tempo? O que aconteceu? Sua voz está péssima. Ela mordeu o lábio. Coronel, preciso da sua ajuda. A Eclipse precisa voltar a ver a luz. Após desligar, Isabela encarou o vazio por um momento. Coronel Matias Ribeiro. O comandante em quem ela mais confiava nos comandos, um veterano que já viu de tudo. Seu codinome era Tigre. Agora, aposentado, ele vivia tranquilamente, administrando uma pequena academia de jiu-jitsu em um bairro periférico de São Paulo. Mas Isa sabia. Suas garras ainda estavam afiadas. Ela colocou um boné, afundando-o na cabeça, e se dirigiu ao local combinado, evitando os olhos da imprensa. A academia, chamada Punho de Aço, ficava no terceiro andar de um prédio comercial antigo em uma área onde a gentrificação havia parado. Ao subir as escadas, um cheiro de mofo e de assoalho velho misturado invadiu suas narinas. A última vez que ela esteve ali foi quando decidiu deixar o exército. Ao abrir a porta, um espaço de treino amplo, mas vazio, apareceu. Não havia um único aluno. Apenas uma silhueta enorme socando um saco de areia em um canto. Pof, pof. O som surdo, mas com o centro de gravidade perfeitamente equilibrado, ecoava pelo espaço. Embora Isabela tivesse entrado em silêncio, ele parou o que estava fazendo e se virou. Era Matias Ribeiro. Aos 40 e poucos anos, seu corpo era tão robusto quanto nos tempos de serviço ativo. Cabelo curto, olhar profundo, um rosto marcado pelo tempo que exalava a força de quem poderia mover montanhas. Chegou? Sua voz baixa ressoou. Isa tirou o boné.
Ao ver seu rosto, uma mistura de fadiga e raiva, Matias franziu a testa. Sem dizer uma palavra, ele enxugou o suor e a conduziu a um pequeno escritório nos fundos. O escritório era ainda mais velho que a academia. Um armário de aço enferrujado, uma mesa e um pergaminho desbotado com a palavra honra na parede era tudo o que havia. Ele ofereceu a Isa um copo de papel com água morna. Eu vi no noticiário. Sei que não foi você que fez aquilo. Mas também sei que foi você que fez. Suas palavras não tinham contradição. A crença de que ela não usaria a violência sem motivo e a certeza de que ela era capaz de subjugar 4 homens adultos. Isa relatou os eventos da noite anterior do início ao fim, de forma seca e sem emoção. O assédio, a violência contra o idoso, sua reação, e a encenação de Ricardinho e a resposta parcial da polícia. Quando ela terminou, o olhar de Matias estava frio como um rio no inverno. Ricardo Almeida Prado. O neto mais novo do grupo Almeida Prado. Então é ele. Matias já havia identificado o oponente. Ele abriu o armário e tirou um laptop empoeirado. Não era o robusto modelo militar que ele usava na ativa, mas sua habilidade em manuseá-lo era a mesma. Se o oponente é o grupo Almeida Prado, isso não é um simples caso de agressão. É uma guerra. Eles controlam a mídia, o sistema judiciário, a polícia. Você enfiou a cabeça na boca de um leão. E uma boca muito suja. Eu sei. É por isso que vim até o senhor, coronel. Sozinha, não consigo encontrar as provas. Provas? Você acha que eles ainda têm aquele vídeo? De jeito nenhum. A cena em que atropelam o velho já foi apagada para sempre. Matias ficou pensativo por um momento. Seus dedos grossos batiam lentamente na mesa. Parecendo decidido, ele pegou o telefone. Fez 2 ligações. Ordens curtas e concisas. Venham para Punho de Aço. A Eclipse se meteu em uma enrascada. Menos de 30 minutos depois, 2 pessoas chegaram à academia. Uma era Sofia Costa, codinome Fantasma. Ela era especialista em análise de informações e guerra cibernética dos comandos. Magra com óculos grandes e um rosto pálido, parecia uma pesquisadora de laboratório, mas seus dedos eram a chave mestra que abria todas as fechaduras digitais do mundo. Agora, ela administrava uma pequena empresa de segurança, verificando os firewalls de corporações. O outro era Lucas Ferreira, codinome Camaleão. Ele era um especialista em infiltração e psicologia. Sua aparência agradável e seu sorriso característico que desarmava as pessoas eram suas armas mais poderosas. Atualmente, ele trabalhava como investigador de seguros, lidando com todos os tipos de mentirosos. Eles entraram no escritório em silêncio e, como se tivessem se encontrado ontem, ficaram naturalmente ao lado de Isa. A camaradagem era assim. Mesmo depois de anos separados, no momento da chamada, eles eram novamente uma equipe. Há quanto tempo, Eclipse? Seu rosto está um caco. Sofia disse com indiferença, ajustando os óculos. Quanto tempo, hein? Nossa caçula ainda não perdeu a mão, pelo visto. Lucas sorriu com seu jeito malandro característico. Matias cortou as saudações. Explicarei a situação no caminho. A partir de agora, isso é uma operação. Nome da operação: Olhos da Verdade. O objetivo era um só: obter o vídeo real do que aconteceu no parque naquele dia. Matias pegou um quadro branco velho em vez de um painel de situação. O inimigo é o grupo Almeida Prado. Seu poder financeiro e sua rede de contatos são nosso maior obstáculo. Fantasma. Sim, coronel. Sofia respondeu prontamente, abrindo seu laptop ultraleve. Eles devem ter apagado o vídeo original. Mas no mundo digital não existe exclusão perfeita. Naquela noite e naquela hora, encontre todos os olhos que vigiavam a área do Parque Ibirapuera. Câmeras de vigilância da prefeitura, câmeras de trânsito, câmeras de segurança de prédios vizinhos. Até as câmeras de painel de todos os carros nas pontes sobre o Rio Pinheiros. Se encontrarmos a menor evidência, podemos rastrear quem a apagou. Seus dedos já dançavam sobre o teclado. Camaleão. Sim,
O brilho brincalhão desapareceu dos olhos de Lucas. A testemunha mais importante. Precisamos encontrar aquele senhor. É provável que eles tenham agido primeiro. Subornaram, ameaçaram, ou na pior das hipóteses. Prepare-se para o pior. Vasculhe toda a rede de catadores de recicláveis de São Paulo, prontos socorros de hospitais próximos, abrigos. E investigue os 3 caras que estavam com o Ricardinho naquele dia. Descubra se são apenas amigos de Playboy ou algo mais. Deixa comigo. As pessoas mentem, mas seus hábitos e relacionamentos não. Matias finalmente olhou para Isa. Eclipse. Você é o olho do furacão agora. Toda a imprensa está procurando seu rosto. Fique na minha academia por enquanto. Aqui, vamos analisar as informações que coletarmos e preparar o próximo passo. Então, ele pegou uma espada de bambu que estava ao lado do saco de areia e a entregou a Isa. Seu corpo enferrujou. Recupere seus sentidos. A verdadeira luta começa agora. Isabela pegou a espada de bambu em silêncio. A sensação da madeira fria subiu por sua palma e aqueceu seu coração. Ela não estava sozinha. Atrás dela estavam as sombras mais fortes do Brasil. Sofia, a fantasma, transformou um canto do escritório da academia em sua própria sala de controle. Ela conectou servidores de alta capacidade e múltiplos monitores que Matias havia preparado, e instalou equipamentos especiais que trouxera consigo. Em um instante, o local se tornou uma fortaleza digital com dezenas de telas piscando. Seu objetivo era claro: os servidores do Centro de Controle Integrado de Segurança da cidade de São Paulo, o Olho de São Paulo. Um hacker comum nem ousaria tentar acessar tal fortaleza, mas Sofia, em seus dias de comando, era uma especialista em perturbar as redes de comunicação militar inimigas. Ela passou horas em um estado de concentração intensa. Seus dedos não estavam apenas digitando, era mais como uma performance musical decifrando códigos complexos. Ela encontrou o ponto mais fraco do firewall e conseguiu roubar as credenciais de acesso do administrador do sistema. Entrei. Ao amanhecer, sua voz baixa fez Isa e Matias se aproximarem do monitor. Na tela, dezenas de vídeos de câmeras de segurança da área do Parque Ibirapuera estavam organizados por hora. Sofia retrocedeu para a hora do incidente. Achei. Aqui está. Uma câmera de grande angular com a mais alta resolução estava filmando o local do problema. A luz dos postes não permitia uma visão perfeita, mas era suficiente para entender a situação. No vídeo, 4 patinetes circulavam ameaçadoramente em torno de Isa. Pouco depois, um deles virou e avançou diretamente contra o idoso que empurrava o carrinho de papelão. A imagem era nítida. O carrinho virou e o velho caiu. E a cena deles rindo e zombando do idoso caído. Isso, a voz de Isa tremeu. Com isso, ela poderia virar o jogo. Salvando. Sofia digitou o comando para extrair o arquivo. Foi exatamente nesse momento. O monitor ficou preto por um instante. E uma mensagem de alerta vermelha preencheu a tela. Intrusão externa detectada. Desligamento forçado do sistema. Dados do setor correspondente permanentemente apagados. O quê? Sofia exclamou em choque, batendo no teclado. Mas era tarde demais. Os dados de vídeo daquele período de tempo no servidor que ela havia acessado foram completamente incinerados. Não era uma simples exclusão. Era uma destruição completa e irrecuperável. Fomos pegos. Sofia mordeu o lábio. Alguém estava monitorando minha invasão em tempo real. No momento em que acessei os dados, eles os destruíram. Isso não é trabalho de amador. O Grupo Almeida Prado tem uma equipe cibernética profissional, comparável à nossa equipe fantasma. A sensação de desespero tomou conta do escritório. A única esperança, um registro público, havia desaparecido diante de seus olhos. Isso significava que os inimigos não estavam apenas se escondendo atrás de uma equipe jurídica, mas possuíam uma poderosa equipe de informações capaz de destruir ativamente as evidências. Naquele momento, Lucas, o camaleão, entrou na academia parecendo exausto.
Ele havia passado a noite inteira vasculhando São Paulo. Tem uma boa e uma má notícia. Qual vocês querem ouvir primeiro? Lucas bebeu um copo de água de uma só vez. A má notícia primeiro, disse Matias. O idoso que foi vítima naquele dia desapareceu. Encontrei todos os catadores que trabalham na área do Parque Ibirapuera, mas ninguém o viu desde aquele dia. Não há registros dele nos prontos socorros dos hospitais próximos, nem boletins de ocorrência nas delegacias. Ele também não apareceu em nenhum abrigo. É como se nunca tivesse existido. O coração de Isa gelou. Era óbvio que eles agiram primeiro. Então, qual é a boa notícia? Os olhos de Lucas brilharam. Eu identifiquei todos aqueles playboys. E como o coronel suspeitava, eles não são simples arroaceiros. Ele abriu os documentos que havia coletado. Primeiro, Ricardo Ricardinho Almeida Prado. O príncipe herdeiro do grupo Almeida Prado. Histórico de drogas, agressão, atropelamento e fuga. Mas tudo arquivado ou absolvido. Isso já era esperado. O verdadeiro problema são os outros. Ele apontou para a foto do primeiro homem. Felipe Mendes. Filho do dono da Rede Central, um dos maiores conglomerados de mídia do país. O parceiro constante de Ricardinho em seu canal. Isso explica por que a mídia está pintando a Isa como um demônio. Eles não estão noticiando a verdade, estão encobrindo o crime do filho deles. Ele virou para a segunda foto. Gustavo Sampaio. Sobrinho do subsecretário da Polícia Civil de São Paulo. O pai dele é um desembargador em atividade. Agora vocês entendem por que a polícia naquela noite nem ouviu a Isa e a prendeu em flagrante. Eles controlaram a situação desde o momento da denúncia. A última foto era da figura mais inesperada. Jair Pitbull. Este não é filho de um magnata da mídia ou de um juiz. Ele é um ex-PM expulso da corporação, um capanga. Agora, sob a proteção do grupo Almeida Prado, ele atua como faz-tudo do Ricardinho. É o cara que lida com o trabalho sujo. Provavelmente foi ele quem atropelou o idoso com o patinete naquela noite. O ar no escritório ficou gélido. Isso não foi um incidente de agressão espontânea. Era um crime organizado em grande escala, onde um conglomerado, a mídia, o judiciário, a polícia e até mesmo a milícia se uniram para encobrir a diversão depravada deles, empurrando o indivíduo para o abismo. Isa não havia mexido com simples arroaceiros. Ela havia cutucado o coração do monstro. Então, não temos nenhuma prova? A voz de Isa estava tingida de desespero. Não, todos os olhos se voltaram para Sofia. Após a destruição do vídeo da câmera de vigilância, ela estava investigando outras rotas. Perdemos as câmeras de vigilância, mas encontrei outra coisa. Ela abriu uma nova janela em seu monitor. Era uma postagem de mídia social que eles fizeram pouco antes de irem para o parque naquela noite. Felipe Mendes, o filho do magnata da mídia, postou um vídeo curto em seu próprio canal. Hoje vamos zerar o Ibirapuera com o Ricardinho. Sai da frente. No vídeo, eles estavam rindo e andando de patinete. O importante era o capacete de Felipe. No centro do capacete havia uma pequena câmera de ação. Esse idiota estava usando uma câmera de ação para gravar a diversão deles, disse Sofia. Aquele vídeo, exclamou Lucas. Essa é a prova original. Aquele vídeo deve ter a cena do atropelamento do idoso e do assédio sexual gravadas. Mas a equipe de informações do grupo Almeida Prado já não teria recuperado e destruído aquele vídeo também? Isa perguntou cautelosamente. A probabilidade é alta, concordou Matias. Mas idiotas como eles sempre guardam um backup. Para assistir e rir entre eles. Sofia assentiu. Eu vasculhei o armazenamento e nuvem pessoal do Felipe. O arquivo principal já havia sido excluído. Mas encontrei um servidor oculto que ele usa. Há um arquivo que ainda não foi apagado. O problema é que a senha de acesso é extremamente complexa. Pode levar dias para quebrar. Não temos dias, disse Matias com firmeza. Eles sabem que estamos nos movendo, então logo apagarão esse arquivo também. Precisamos pegá-lo antes disso.
Então só há uma maneira, disse Lucas, estalando os lábios. Temos que ir lá e pegar pessoalmente. Seja na casa do Felipe e no escritório dele, ou... Não, interveio Isabela. Seus olhos não estavam mais cheios de desespero. Uma determinação fria queimava neles. Eles devem estar se deliciando com a vitória agora. Pensando que me destruíram completamente. Ela olhou para Matias. Coronel, para eles, eu ainda sou a presa. Eu mesma serei a isca. Ela não tinha mais a intenção de se defender dentro dos limites da lei. A lei a havia abandonado e ficado do lado dos monstros. Então, ela teria que lutar do seu jeito. O jeito dos comandos. O jeito da Eclipse. A proposta de Isabela era imprudente, mas era o único caminho. Matias olhou fixamente nos olhos de Isa. Neles não havia medo ou hesitação, mas a chama fria de um predador mirando sua presa. Ele não perguntou mais nada e assentiu. A operação foi aprovada. A nova operação deles começou com o movimento de Lucas, o camaleão. Ele utilizou sua profissão de investigador de seguros ao máximo. Ele investigou um clube de luxo em uma área nobre de São Paulo onde Ricardinho e Felipe frequentavam. Com seu sorriso cativante, ele se aproximou dos seguranças, manobristas e até mesmo dos funcionários de lojas de conveniência próximas. Ele quebrou a desconfiança deles e se infiltrou em suas rotinas diárias com o pretexto de ajudar a resolver pequenos acidentes de carro de luxo para o seguro. Após dias de vigilância e investigação, Lucas trouxe uma informação crucial. Felipe, o filho do magnata da mídia, tinha um esconderijo particular, um flat de luxo. Localizado em um dos condomínios mais caros dos Jardins, o lugar estava em nome da empresa de seu pai, tornando-o uma fortaleza com acesso estritamente controlado para estranhos. Era lá que eles davam suas festas depravadas. Lucas foi além, obtendo a planta do interior e os padrões de movimento deles através de uma acompanhante de luxo que frequentava o local. E crucialmente ele conseguiu o contato de Jair Pitbull, o capanga que agia como assistente pessoal de Felipe. O próximo passo da operação foi com Sofia, a fantasma. Ela usou o número de celular de Jair que conseguiram para analisar seus padrões de comunicação. Jair não era uma pessoa preocupada com segurança. Ele usava o mesmo número em vários sites de apostas ilegais e de acompanhantes. Sofia encontrou o site com a segurança mais fraca que ele frequentava e conseguiu instalar um spyware em seu smartphone. Agora, todas as chamadas e mensagens de Jair eram retransmitidas para eles em tempo real. Todos os preparativos estavam concluídos. Era a hora de lançar a isca. Isabela escolheu deliberadamente um telefone público em um local isolado. Era um número que Sofia havia preparado para ser impossível de rastrear. Ela ligou para Jair. Jair ficou em silêncio por um tempo ao ver o número desconhecido. Isa falou primeiro. Sua voz estava cansada e tremia como se tivesse desistido de tudo, desesperada. Senhor Felipe. Não é o Jair, certo? Sou eu, a mulher do parque. Do outro lado da linha, ouvia-se a respiração pesada de Jair. Ele imediatamente informou Felipe e colocou a chamada no viva voz. Isa sabia disso através do sinal de Sofia, que estava monitorando a chamada. Agora ela estava lidando com dois, não, provavelmente com Ricardinho também, que estaria com eles. A voz arrogante de Felipe interrompeu. Como ousa ligar aqui? Que coragem! O que você quer? Dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Perdi meu emprego, fui processada, não consigo mais viver. Por que vocês fizeram isso comigo? A atuação de Isa foi perfeita. Ela era a vítima completamente destruída. Então você quer dinheiro? Depois de nos agredir, a voz zombeteira de Ricardinho soou. Eu tenho um vídeo. Essa única frase fez o ar do outro lado da linha gelar instantaneamente. Que vídeo? A voz de Felipe ficou mais baixa. Naquela noite, um amigo meu estava me esperando e filmou de longe. O que vocês fizeram com aquele senhor? E comigo? Está tudo gravado. Mentira. Não pode existir algo assim. Preparem R$1 milhão até amanhã de manhã.
ou eu vou vazar isso para toda a imprensa. E não para a rede central, para outros lugares. Houve um breve silêncio e sussurros do outro lado da linha. Eles pensaram que Isa estava blefando, mas a possibilidade, por menor que fosse, de um vídeo original existir os deixou extremamente nervosos. Felipe, que havia filmado tudo com sua câmera de capacete, ficou ainda mais ansioso. Tudo bem. Vamos nos encontrar. Mas o lugar nós decidimos. Felipe aceitou a proposta. Amanhã à noite, venha para o meu flat nos Jardins. Sozinha. E traga esse tal vídeo original. Precisamos verificar. A intenção deles era pegar o vídeo de Isa e se livrar dela permanentemente. Para eles, a vida de Isa já estava acabada legalmente, agora era apenas um alvo que precisava ser eliminado fisicamente. Tudo bem. Eu vou. Desligando o telefone, Isa respirou fundo. A armadilha estava montada. E ela teria que caminhar para o centro dela. Matias colocou a mão no ombro dela. Pegue o equipamento. O briefing da operação começa agora. O escritório da Punho de Aço se transformou novamente na sala de situação dos comandos. Sofia exibiu a planta do condomínio de luxo, que ela havia hackeado no monitor. O alvo é o 23º andar, um andar abaixo da cobertura. Felipe o usa inteiro. O acesso de estranhos a este prédio é impossível, mas Jair acabou de registrar uma visitante na portaria. Você precisa deixar um documento de identidade na recepção do térreo e pegar um cartão de acesso. Lucas continuou. Há 4 elevadores no total, 2 para os andares baixos e 2 para os altos. Os elevadores para os andares altos só operam acima do 20º andar e exigem que o cartão de acesso seja passado para que o botão do andar funcione. Ao sair no 23º andar, há um único corredor e apenas o apartamento de Felipe. As rotas de fuga são o elevador ou a escada de emergência. Matias deu as ordens finais. Fantasma, você assume o controle do sistema de vigilância de todo o prédio. Controle dos elevadores, desativação das câmeras do corredor e monitoramento de toda a rede interna do 23º andar. No momento em que eles acessarem a nuvem do Felipe, capture todas as teclas digitadas. Entendido, coronel. Camaleão, você espera do lado de fora do prédio. Se algo acontecer com a Isa, garanta uma rota de entrada e prepare a fuga. E suba pela escada de emergência até o 22º andar com antecedência em caso de emergência. Sim, Eclipse. Matias entregou a Isa um fone de ouvido minúsculo, uma câmera em forma de botão e uma pistola de gás de autodefesa disfarçada de caneta. Sua missão não é lutar. É ganhar tempo. Tempo para Fantasma roubar a senha dele e baixar aquele vídeo original enorme. Pelo menos 10 minutos. Durante esses 10 minutos, mantenha a atenção deles em você e no vídeo falso que você levou. Isabela vestiu todo o equipamento. Ela se olhou no espelho. No espelho não havia uma vítima tremendo de medo, mas a agente especial Eclipse, se infiltrando no coração do território inimigo. Seu coração batia friamente. Na hora marcada, Isabela entrou no lobby luxuoso do condomínio. O chão de mármore brilhava como um espelho, e um lustre gigante emitia uma luz quase cegante. Suas roupas simples contrastavam com a atmosfera do lugar. O segurança a olhou de cima a baixo, sem esconder o desprezo, mas ao confirmar o registro em nome de Jair, entregou-lhe o cartão de acesso a contragosto. Ao entrar no elevador dos andares altos, ela se concentrou na voz de Sofia que vinha do fone de ouvido. A câmera interna do elevador está em loop por 1 minuto a partir de agora. Eles não podem te ver. Atualmente Jair está sozinho no corredor do 23º andar. Dentro do apartamento detecto 3 presenças. Ricardinho, Felipe e um homem não identificado. Provavelmente Gustavo Sampaio, o filho do desembargador. Com um din, a porta do elevador se abriu. O corredor do 23º andar parecia uma suíte de hotel. Jair esperava por ela, de braços cruzados e com um sorriso de escárnio. Ele revistou Isa bruscamente. Isa obedeceu, escondendo habilmente o bolso interno da jaqueta onde a pistola de gás estava.
Limpa. Entra. Uma porta pesada se abriu, revelando uma sala de estar enorme. Uma vista panorâmica de São Paulo, móveis caros. E no centro, Ricardinho e Felipe estavam arrogantemente afundados em um sofá. Ao lado deles, Gustavo Sampaio, de terno impecável, roía as unhas ansioso. Olha quem chegou. Nossa guerreira do Ibirapuera. Ricardinho ergueu uma taça de bebida para ela, zombando. Você está um lixo. Onde estão aqueles seus punhos de aço? Felipe não tinha paciência. O vídeo. Me dá logo. Isabela tirou um pendrive da bolsa e o jogou sobre a mesa. Aqui está uma amostra. Veja isso, depositem o dinheiro. Depois eu entrego o original. Cala a boca. Jair rosnou atrás dela. Felipe pegou o pendrive e o conectou em seu laptop. Ao lado do laptop, havia vários discos rígidos externos e um complexo equipamento de servidor. Parecia ser seu sistema de servidor pessoal para armazenar dados privados. Fantasma agora. Isa sussurrou. Mordeu a isca. Instalando o programa de acesso remoto no laptop dele. Sucesso! Agora é só esperar ele acessar o próprio servidor. Felipe abriu o pendrive. Dentro, havia parte do vídeo daquela noite, com a qualidade deliberadamente reduzida por Isa. As vozes da conversa deles antes de atropelarem o idoso podiam ser ouvidas vagamente. É só isso? Que piada! Felipe franziu a testa. Por que a qualidade está tão ruim? Você disse que era o original. Gustavo gritou nervoso. Sendo de uma família de juristas, ele era o mais sensível a provas. Isa os encarou com calma. É uma amostra. Meu amigo está guardando o original. Comparem com o vídeo da sua câmera de ação e vocês saberão que é real. Essas palavras provocaram Felipe. Ele ficou dividido entre a ansiedade de que seu original pudesse ter vazado e a arrogância de que aquela mulher inferior ousasse duvidar do seu material. HMPH. O meu original. Comparado com o meu, o seu deve ser um lixo. Felipe começou a digitar uma senha complexa em seu laptop. Era o momento em que ele acessava seu servidor em nuvem pessoal. A voz de Sofia tornou-se urgente. Peguei. Captura de teclado bem-sucedida. Senha decodificada. Endereço do servidor confirmado. Começando a varredura de arquivos agora. Os olhos de Felipe se arregalaram enquanto olhava para o monitor. O que? O que é isso? No pendrive que Isa entregou, junto com o arquivo de vídeo, havia um pequeno programa que Sofia havia implantado. Ele foi projetado para, no momento em que acessasse seu servidor através do laptop de Felipe, pesquisar todos os arquivos de vídeo que contivessem palavras-chave como agressão no parque Ricardinho, etc. Achei. Uma pasta chamada Noite no Ibira. E merda, tem dezenas de arquivos dentro. Começando o download de tudo. Mas eles perceberam. O firewall está ativado. Estão tentando bloquear meu acesso. A tela do laptop de Felipe piscou com uma mensagem de alerta. Acesso não autorizado detectado. Essa vadia louca. Felipe percebeu a situação e gritou. Ele tentou fechar o laptop imediatamente. Preciso de tempo. Sofia gritou desesperadamente. 10 minutos. Não, só mais 5. Isabela não precisava mais atuar. Ela chutou a mesa e correu em direção a Felipe. Seu alvo era o laptop. Arg! Felipe caiu para trás. Pega essa vagabunda! Ricardinho gritou. Jair, que guardava a porta, lançou seu corpo enorme e agarrou a cintura de Isa. Mas Isa já era uma agente dos comandos. No momento em que foi agarrada, ela girou o corpo, torcendo a articulação do cotovelo de Jair para trás. Um som horripilante de osso se deslocando ecoou, seguido pelo grito de Jair. Gustavo correu para um canto, aterrorizado. Ricardinho, com o rosto distorcido de raiva, pegou um taco de golfe ao lado e o brandiu contra a cabeça de Isa. Morra! Isa rolou para desviar do taco. Com um som surdo, a mesa de mármore se estilhaçou. Naquele momento a voz de Sofia soou.
60%. O firewall deles é muito forte. A equipe de TI deles está contra-atacando. Eclipse, aguenta firme. Isa se levantou novamente. Jair, suportando a dor, avançou contra ela com o braço esquerdo intacto. Ele tinha a resistência e a ferocidade de um ex-capanga. Mas ele não era páreo para as técnicas letais de uma força especial. Isa atingiu seus pontos vitais com precisão, agarrou seu pescoço e o empurrou contra a parede, fazendo-o perder a consciência por um instante. Agora restava apenas Ricardinho. Ele segurava o taco de golfe como um escudo recuando. Em seus olhos a arrogância de antes havia desaparecido, restando apenas medo e intenção assassina. Não se aproxime. Eu disse para não se aproximar. Você não sabe quem eu sou? Eu vou te matar. 80%. Só mais um pouco. Isa se aproximou lentamente de Ricardinho. Foi então que Jair, recuperando a consciência, levantou-se cambaleando e puxou uma faca brilhante de sua jaqueta. Coronel, atrás de você! O grito urgente de Lucas soou pelo fone de ouvido. No momento em que Isa se virou, Jair avançou em sua direção com a faca, mirando em suas costas. Download completo. Arquivo seguro. Eclipse, saia daí agora. Simultaneamente ao grito de Sofia, todas as luzes da sala se apagaram. A enorme cobertura mergulhou em trevas instantaneamente. Sofia havia cortado temporariamente a energia de todo o prédio. Na escuridão, os sentidos de Isabela se tornaram ainda mais aguçados. Ela era Eclipse, uma criatura da escuridão. Ela captou com precisão a respiração e os passos de Jair correndo com a faca. Ela torceu o corpo para desviar do ataque e, ao mesmo tempo, torceu o pulso dele para fazê-lo soltar a faca, e, em seguida, atingiu seu abdômen com o cotovelo. Jair desabou completamente com um gemido. Isa, sem hesitar, correu para a porta da frente. Camaleão, escada de emergência segura. Já estou no 22º andar, esperando. Isa chutou a porta e saiu. As luzes de emergência do corredor brilhavam fracamente. Fantasma, o elevador não funciona. Eles restauraram a energia. Você tem que usar as escadas. Isa abriu a porta da escada de emergência e desceu correndo como uma louca. De cima, os gritos de Ricardinho e os passos de várias pessoas a seguiam. A equipe de segurança particular do grupo Almeida Prado devia ter sido mobilizada. A porta de emergência do 22º andar se abriu e Lucas agarrou seu braço. Por aqui, eles se lançaram na escada de emergência oposta. Era uma passagem secreta que Sofia havia descoberto, usada apenas pela equipe de manutenção do prédio. Logo depois que eles desapareceram, a equipe de segurança invadiu o 22º andar, mas os dois já haviam sumido. Os dois saíram do prédio pela área de descarte de lixo no subsolo. Uma van velha dirigida por Matias parou bruscamente e os pegou. No momento em que o carro desapareceu na escuridão, dezenas de sedãs pretos com sirenes ligadas convergiram para o condomínio. Dentro da van, Sofia virou a tela do laptop para eles. Nós conseguimos, Isa. Na tela, o vídeo original da câmera do capacete de Felipe, contendo toda a verdade daquela noite, estava sendo reproduzido. A violência cruel contra o idoso, o assédio nojento contra Isa e as risadas zombeteiras. Tudo estava claro. Mas a expressão de Isabela não era de alívio. Ela olhava para as luzes dos jardins que se distanciavam rapidamente pela janela do carro. Coronel, a verdadeira guerra começa agora. Nós roubamos o coração do monstro. A van velha deixou a paisagem noturna deslumbrante de São Paulo para trás e mergulhou fundo na escuridão. O ar dentro do veículo era pesado. Nas mãos de Isabela estava o dispositivo de armazenamento que continha a verdade capaz de virar o mundo de cabeça para baixo, mas ela sentia uma sensação de crise maior do que de vitória. Era a mesma sensação fria que sentia em seus dias de comando ao retornar de uma missão em território inimigo, o instinto de que a verdadeira missão era voltar vivo. Matias verificava constantemente o retrovisor, escolhendo apenas becos estreitos e sinuosos.
Sua habilidade de dirigir, escolhendo apenas os pontos cegos sem câmeras de vigilância, ainda era impecável. Fantasma relatório da situação. Sofia não tirava os olhos da tela do laptop em seu colo. Seus dedos se moviam incessantemente, mas sua expressão ficava cada vez mais pálida. A situação não é boa. Eles ativaram o kill switch. Kill switch, Lucas repetiu. É o protocolo de controle de mídia do Grupo Almeida Prado. Meu IP e o número de identificação único do meu dispositivo foram bloqueados de todas as principais plataformas de vídeo, mídias sociais e fóruns do país. No momento em que tento fazer o upload do vídeo, ele é automaticamente filtrado como conteúdo prejudicial, violação de direitos autorais ou postagem suspeita de terrorismo e é excluído. Isabela cerrou os punhos com força. Eles vão impedir até mesmo que a verdade seja contada? E não é só isso. Sofia engoliu em seco. Os servidores das principais empresas de mídia também foram bloqueados. Mesmo que eu envie um e-mail de denúncia, ele é tratado como spam ou excluído automaticamente. Pior, nossas contas bancárias foram todas congeladas. Sob o pretexto de suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro. O gigantesco sistema chamado Brasil os havia designado como inimigos. Cortar o dinheiro, calar a boca e vendar os olhos. Esse era o verdadeiro poder do capital. Eles não estavam presos em uma prisão física, mas em uma prisão social. Matias virou o volante bruscamente. Era de se esperar. Eles acreditam que vamos usar este vídeo para chantageá-los por dinheiro. Ou que tentaremos uma guerra de opinião pública. Mas o problema é que não temos como divulgar isso diretamente, sem passar pelas emissoras. O carro entrou em uma área industrial abandonada na periferia de São Paulo que parecia uma ruína. Era um esconderijo de emergência que Matias havia preparado. Este lugar, com contêineres enferrujados e mato alto, era uma terra abandonada que nem aparecia nos mapas de satélite. Eles entraram em um contêiner. O espaço estava empoeirado, mas tinha energia e equipamentos de comunicação mínimos. Matias ligou um gerador e fechou as cortinas. Vamos respirar um pouco aqui. Levará um tempo para eles localizarem nossa posição, mas a previsão de Matias estava errada. Menos de uma hora depois que se sentaram, Lucas, que estava de guarda do lado de fora, pegou o rádio com urgência. Coronel, veículo se aproximando. Não é a polícia. 3 vans pretas. Segurança privada. Isabela se levantou instintivamente. Como eles nos encontraram? Removemos todos os rastreadores. O arquivo do Felipe. Sofia disse, quase gritando. O próprio arquivo tinha um código de rastreamento embutido. No momento em que abrimos o arquivo, ele estava transmitindo um sinal de localização em segundo plano. Ela cortou a rede imediatamente, mas era tarde demais. Do lado de fora, ouviu-se o som de motores e pneus esmagando o cascalho. São eles. Os faxineiros do Grupo Almeida Prado. Matias pegou uma espingarda de caça pendurada na parede. Não havia munição de verdade, mas era suficiente para intimidar. Eclipse, garanta a porta dos fundos. Camaleão, prepare as granadas de fumaça. Do lado de fora do container, já era uma zona de guerra. Cerca de 10 homens robustos, vestidos com uniformes táticos pretos e armados com cacetetes e tasers, desceram das vans e formaram um cerco. Seus movimentos eram disciplinados. Não eram simples capangas, mas mercenários com treinamento militar profissional. Sabemos que vocês estão aí. Parem de se esconder como ratos e saiam. Entreguem o material e pouparemos suas vidas. A voz de um megafone rasgou o ar da noite. A voz do que parecia ser o líder era fria e seca. Isabela pegou um cano de ferro. Seu olhar esfriou novamente. Não havia para onde fugir. Então, a única saída era lutar. Coronel Lucas prontos. Sempre. Lucas puxou o pino de uma granada de fumaça caseira. 1, 2, 3. Com um som de boom, uma fumaça branca e acre cobriu o pátio da fábrica.
Enquanto os mercenários com a visão bloqueada ficavam desorientados, a porta do container se abriu e as sombras dos comandos saltaram para fora. Na fumaça, Isabela atingiu o plexo solar do primeiro mercenário que encontrou com a ponta do cano de ferro. Com um grunhido, o homem caiu, e ela usou o impulso para chutar a canela de outro homem ao lado. Seus movimentos eram impecáveis. Para sobreviver e para proteger a verdade, ela se tornou uma fera. Matias usou a coronha da espingarda para derrubar os inimigos que avançavam. Sua força era avassaladora. Lucas, com sua agilidade, distraía os inimigos e executava táticas de diversão. Mas o número de inimigos era grande demais. Reforços continuavam chegando. Para o carro. Temos que abrir caminho, Matias gritou. Eles correram desesperadamente em direção à van. O mercenário agarrou o cabelo de Isa. Uma dor aguda a atingiu, mas em vez de gritar, Isa se jogou para trás e deu uma cabeçada em seu rosto. Com o som de ossos se quebrando, o homem caiu. Mal conseguindo entrar no carro, eles pisaram fundo no acelerador. O carro bateu e atravessou o muro da fábrica, saltando para a estrada. Atrás, as vans pretas os perseguiam em alta velocidade. Uma perseguição se desenrolou nas estradas periféricas da cidade à noite. Os inimigos batiam em sua carroceria, tentando empurrá-los para fora da estrada. Fantasma, manipule o sinal. Sofia agarrou o laptop no carro em movimento. Cruzamento à frente, 500 metros. 3, 2, 1. No momento em que ela pressionou a tecla Enter, todos os semáforos do cruzamento ficaram vermelhos. Caminhões grandes que cruzavam a via buzinaram e frearam bruscamente, e a estrada se tornou um caos em um instante. Matias aproveitou a brecha para deslizar o carro por uma rua estreita. As vans que os perseguiam foram bloqueadas pelos caminhões e tiveram que parar. Despistamos eles, mas era temporário. Parando o carro em uma estrada florestal deserta, eles respiraram ofegantes. O carro estava um desastre, e todos tinham ferimentos leves ou graves. E agora? A internet está bloqueada, nossa localização foi exposta. Não temos para onde ir. Lucas cuspiu um cuspe com sangue. Isabela olhou para o dispositivo de armazenamento que segurava. No mundo digital, este arquivo era inútil. Eles bloquearam todas as passagens. Então só resta uma maneira. Analógica. Tocar o coração das pessoas. Se o vídeo não funcionar, precisamos de uma testemunha, disse Isa. Testemunha? Aquele senhor? Ele desapareceu, Sofia respondeu. Temos que encontrá-lo. Se não o mataram, com certeza o prenderam em algum lugar. Com o testemunho dele e este vídeo, nem mesmo o Grupo Almeida Prado poderá nos parar. Se a internet não funcionar, teremos que dar uma coletiva de imprensa e explodir tudo. Matias assentiu. Isso mesmo. Eles controlam o digital, mas não podem controlar completamente a boca das pessoas. Camaleão. Sim, o idoso desaparecido. Benedito, certo? Procure de novo. Desta vez, não em registros de hospitais ou abrigos. Foque nas instalações de propriedade do Grupo Almeida Prado. Os olhos de Lucas brilharam. O lugar mais óbvio é o mais seguro. Entendido. Na escuridão, seus olhos brilharam novamente. Eles, que estavam sendo caçados, agora se tornaram caçadores novamente, mirando no lugar mais secreto do vasto império. A inteligência de Lucas não foi em vão. Usando seu disfarce de investigador de seguros, ele explorou indiretamente a rede interna das subsidiárias do Grupo Almeida Prado e descobriu um fluxo de caixa suspeito e registros de transferência de pacientes. Encontrei. Dentro do carro escondido em uma floresta, Lucas abriu um mapa. No Hospital VIP do Centro Médico Almeida Prado, na zona norte de São Paulo. Quarto 705, no 7º andar. Oficialmente é classificado como uma unidade de tratamento intensivo para idosos com demência. Mas a lista de pacientes é confidencial e o acesso é de nível máximo. Há um registro de transferência por ambulância da área do Ibirapuera há 3 dias.
O nome do paciente é anônimo. Mas a idade e as características físicas correspondem às do seu Benedito. Isabela olhou para o mapa. Eles o estão mantendo prisioneiro sob o pretexto de tratamento. Exatamente. E a segurança daquele hospital é de nível presidencial. Uma empresa de segurança privada está de plantão 24 horas, e a ala VIP só é acessível por um elevador privativo, acrescentou Sofia. É possível abrir a porta com hacking. Mas o problema é o pessoal interno. Estará cheio de vigilantes disfarçados de equipe médica. Matias cruzou os braços pensativo. Um ataque frontal é impossível. Desta vez, temos que entrar furtivamente e tirar o idoso de lá. É uma operação de resgate. O plano foi rapidamente elaborado. O núcleo desta operação era o disfarce e a infiltração. 10 horas. O lobby movimentado do Centro Médico Almeida Prado. Um homem de jaleco branco e óculos de armação preta passou naturalmente pela passagem de funcionários. Era Lucas. Ele estava se passando por um médico de plantão com um crachá roubado. Em seu peito, o crachá dizia chefe de neurologia. Com sua audácia característica e sorriso natural, ele não levantou suspeitas. Ao mesmo tempo, no estacionamento subterrâneo, um caminhão de uma empresa de limpeza entrou. Uma mulher de uniforme de limpeza, com o rosto coberto por uma máscara e um boné, era Isabela. Ela empurrava um carrinho de limpeza em direção ao elevador de carga. No fundo do carrinho estavam escondidos equipamentos de comunicação modificados por Sofia, granadas de fumaça e uma cadeira de rodas dobrável. Matias, do telhado de um prédio em frente ao hospital, monitorava a situação com binóculos comandando toda a operação. Camaleão, entrando no 7º andar. Lucas saiu do elevador e caminhou pelo corredor do 7º andar. No final do corredor, 2 seguranças robustos estavam de guarda. O que deseja? Esta é uma área restrita. O segurança o barrou. Lucas folheou um prontuário com uma expressão irritada. Os sinais vitais do paciente do 705 estão estáveis. Vim para uma avaliação de emergência. Não receberam a chamada do médico responsável? Se demorar, a responsabilidade será de vocês. Sua atitude arrogante e o uso de jargão técnico fizeram os seguranças hesitarem. Aproveitando a brecha, Lucas entrou naturalmente. O quarto era luxuoso como um hotel. Mas as janelas tinham grades de ferro, e não havia nem mesmo uma campainha de chamada ao lado da cama. Na cama, um idoso frágil estava deitado recebendo soro. Era o seu Benedito. Seu rosto parecia muito mais velho e doente do que há alguns dias. Senhor, Lucas chamou em voz baixa. O idoso olhou para Lucas com olhos assustados. Quem? Quem é você? Por favor, me tire daqui. Eu vim buscar meu carrinho, meu papelão. Precisa ficar quieto. Do lado de fora, ouviu-se um murmúrio. Os seguranças deviam estar verificando com a central. Chefe de neurologia? Não há ninguém com esse nome de plantão hoje. Fomos descobertos. Lucas sussurrou no rádio. Eclipse, agora. A porta da escada de emergência no lado oposto do corredor se abriu. Isabela apareceu empurrando o carrinho de limpeza. No momento em que os seguranças tentavam arrombar a porta do quarto onde Lucas estava, ela tirou 2 granadas de fumaça do carrinho e as jogou em ambas as extremidades do corredor. Com um chiado, uma fumaça branca encheu o corredor. O alarme de incêndio começou a soar estridentemente. Fogo! Incêndio! Isa gritou deliberadamente. Enquanto os seguranças confusos corriam desorientados, Isa correu para o quarto. Lucas já havia removido a agulha do soro do idoso e estava se preparando para carregá-lo. Senhor, lembra-se de mim? Do parque. Ao ver Isa, os olhos do idoso se arregalaram. A moça. Aquela moça. Desculpe. Demorei a chegar. Vamos para casa agora. Isa tirou a cadeira de rodas do carrinho e colocou o idoso nela. Lucas foi na frente e Isa empurrou a cadeira de rodas, correndo pela fumaça. No corredor, os sprinklers foram ativados e uma chuva de água caía.
A saída de emergência está bloqueada. Para o elevador de carga, a voz de Sofia soou. Ela estava hackeando o sistema de segurança de fora do hospital, forçando o elevador a ficar parado no 7º andar. Quando eles estavam prestes a entrar no elevador, um homem enorme surgiu da fumaça. Era um gigante que ela nunca tinha visto nem nos seus dias de comando. O chefe da equipe de capangas contratada pelo Grupo Almeida Prado. Os ratos entraram na toca. O homem empurrou Lucas com uma mão. Lucas bateu na parede e caiu no chão. O homem imediatamente desferiu um soco em Isa. Não era um soco simples. Podia-se ouvir o som do ar sendo rasgado. Isa empurrou a cadeira de rodas para trás e se agachou para desviar. Mas o chute do homem atingiu sua lateral com força. Isa sentiu uma dor sufocante e rolou no chão. Parecia que suas costelas estavam trincadas. Eclipse. Isa engoliu a dor e se levantou. Se recuasse agora, o idoso voltaria para o inferno. E a verdade seria enterrada para sempre. Ela pegou um bastão retrátil do bolso e o estendeu. Vão na frente. Levem o senhor, Isa gritou para Lucas. Mas, vá. É uma ordem. Lucas mordeu o lábio e empurrou a cadeira de rodas, correndo para o elevador. Através da porta que se fechava, ele viu as costas de Isabela enfrentando o homem gigante. Ela parecia pequena e frágil, mas maior do que qualquer gigante. A porta do elevador se fechou, e Isa ficou sozinha. A água dos sprinklers encharcava seu corpo. Sozinha? Vai bancar a heroína? O homem zombou, estalando o pescoço. Isabela afastou o cabelo molhado do rosto e assumiu a postura de combate. Seu olhar estava mais frio e afiado do que nunca. Não. Eu vim fazer uma limpeza. De lixos como você. Ela assumiu a postura de combate final dos comandos. A sombra se torna mais escura quanto mais forte a luz. Seu contra-ataque estava prestes a começar. O som metálico e pesado da porta do elevador se fechando foi o sinal de que a última rota de fuga de Isabela havia desaparecido. O corredor do 7º andar era um caos. O grito agudo do alarme de incêndio parecia rasgar os tímpanos, e a água fria dos sprinklers do teto caía como chuva. A fumaça que subia, agora molhada, pairava baixa no chão, e a luz vermelha da iluminação de emergência iluminava de forma sinistra. À sua frente, uma montanha se erguia. O chefe da equipe de ação do Grupo Almeida Prado, um homem que parecia se chamar Sargento. Ele não piscava diante da chuva de água. O cabelo molhado colado ao rosto acentuava ainda mais sua aparência feroz. Ele usava um jaleco branco de médico, mas o corpo por baixo era uma armadura que parecia forjada em aço. Lixo é? O sargento murmurou em voz baixa. Sua voz era tão pesada que não se perdia no som da água e do alarme. Não é algo que uma faxineira deveria dizer. Você será eliminada aqui hoje. Em vez de fechar o punho, ele abriu a palma da mão. Uma postura vista apenas em forças especiais, especializada em subjugar e neutralizar oponentes. Ele também não era um simples capanga. Isabela percebeu instantaneamente que seu oponente era um profissional com experiência de combate igual ou superior à sua. Isa segurou o bastão retrátil com mais firmeza. A dor em sua lateral queimava como fogo. Aquele golpe anterior certamente havia trincado uma costela. Cada respiração profunda era como se um fragmento afiado perfurasse seu pulmão. Mas ela não demonstrou. A primeira lição que aprendeu nos comandos foi esconder a dor. A dor era o sinal mais tolo para revelar sua fraqueza ao inimigo. Eclipse, responda. Qual a situação? A voz urgente de Matias soou em seu fone de ouvido. O caminho está bloqueado, Isa respondeu brevemente. Camaleão e a testemunha chegaram ao estacionamento subterrâneo. Estão a caminho do veículo agora. Conseguimos. Eles estão no carro. Saia daí rápido. A missão estava meio cumprida. Agora, ela só precisava sair viva. Essa era a última e mais difícil parte da missão. O sargento se moveu primeiro.
Com uma agilidade que não condizia com seu tamanho, ele avançou pelo corredor inundado. Seu alvo não era o bastão de Isa. Era o pescoço e os ombros dela. Ele pretendia quebrar as articulações de Isa e sufocá-la. Isabela se agachou. No momento em que sua consciência começava a se esvair, seus olhos viram um hidrante na parede do corredor. Ela reuniu suas últimas forças e bateu no botão de emergência vermelho do hidrante com a ponta do bastão. Com o estrondo, um jato de água com uma pressão tremenda saiu do hidrante e atingiu o rosto do sargento em cheio. O impacto da pressão da água foi como ser atingido por um martelo. Argue! Ele gritou e soltou Isa. Ao cair no chão, Isa tossiu desesperadamente, buscando oxigênio. Ela não hesitou. Brandiu o bastão em direção à têmpora do sargento, que estava desorientado pelo jato de água. Mas ele instintivamente levantou o braço para bloquear. O som horrível de osso e metal se chocando ecoou. O braço do sargento estava torcido em um ângulo bizarro, mas seus olhos queimavam ainda mais com intenção assassina. Ele golpeou Isa com o braço quebrado. Isa se jogou para desviar, mas o bastão em que ela confiava ficou preso na mão dele. Uma luta de força se seguiu. Foi então. Da direção da escada, ouviu-se o som de vários passos. Ali está ela. Peguem-na. Era a equipe de segurança regular do hospital. Eles estavam armados com tasers e bastões. Agora era uma luta de um contra muitos. O sargento sozinho já era difícil, agora seguranças treinados se juntavam. Não havia chance de vitória. Eclipse, eles estão te isolando. Você precisa encontrar uma rota de fuga. A voz de Matias era desesperada. Isabela teve que decidir. Ela soltou a mão que segurava o bastão. Com a perda súbita de força na disputa, o sargento perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Isa não perdeu a oportunidade. Em vez de pegar o bastão de volta, ela arrancou o rádio preso em seu cinto. E correu na direção oposta à dos seguranças, para o final sem saída do corredor. Para onde você vai? Os seguranças a perseguiram. O final do corredor era bloqueado por uma enorme parede de vidro reforçado que dava para o lounge VIP. Não havia saída. Ela estava encurralada. Os seguranças fecharam o cerco. O sargento, segurando o braço quebrado, levantou-se e se aproximou lentamente com um sorriso ensanguentado. Acabou, garota. Isa ofegava. A dor em sua lateral estava quase dormente. Ela levou o rádio roubado ao ouvido. Coronel, por favor, esperem no saguão principal do hospital em 5 minutos. O quê? Lá é a base deles. Você está louca? Isa, em vez de responder, pegou o maior e mais pesado cilindro de oxigênio de um carrinho médico próximo. A limpeza começa agora. Ela ergueu o cilindro com todas as suas forças e o arremessou contra a parede de vidro reforçado. Com um som ensurdecedor, o vidro rachou como uma teia de aranha. Isa não parou e brandiu o cilindro novamente. Com o segundo impacto, a parede de vidro desmoronou como uma cachoeira. Fragmentos de vidro caíram como uma chuva de luz, revelando os móveis luxuosos do lounge. Enquanto os seguranças e o sargento hesitavam, Isa saltou pela moldura da janela quebrada para dentro do lounge. Ela não parou, atravessou o lounge e foi para a janela do outro lado. Aquela janela dava para o jardim central do hospital, o átrio. Era a altura do 7º andar, mas abaixo havia um jardim suspenso no 4º andar com uma cachoeira artificial. Uma queda de cerca de 3 andares. Essa maluca vai pular, o sargento gritou. Isa abriu a janela e subiu no parapeito molhado de chuva. Abaixo era escuro e profundo. Ela não hesitou. Ao se jogar, ela se lembrou do treinamento de queda dos comandos. A postura para minimizar o impacto. A escolha do ponto de aterrissagem. Seu corpo desapareceu na escuridão como um pássaro. Com um som de splash, ela caiu no lago artificial do átrio do 4º andar. Um impacto que parecia quebrar os ossos percorreu seu corpo, mas a água amorteceu o choque. Ela rastejou para fora da água e, arrastando seu corpo quebrado, começou a correr novamente.
Sangue e água se misturaram, manchando suas pegadas. Ela correu pela complexa estrutura interna do hospital, apenas em direção à entrada principal. O sargento e toda a equipe de segurança a perseguiam. O hospital inteiro se tornou uma armadilha gigante para capturá-la. Isabela estava atravessando o centro dessa armadilha de frente. Quando Isabela, coberta de sangue, saiu correndo pela entrada principal do hospital, o lobby já era um pandemônio. O alarme de incêndio e os anúncios internos se misturavam em um caldeirão de confusão. Ela se jogou na van de Matias, que a esperava na frente, e perdeu a consciência. Quando abriu os olhos novamente, estava em um quarto de uma casa simples antiga, mas bem arrumada. Havia bandagens em sua lateral e cabeça, e uma dor terrível a esmagava. Acordou? Matias entrou com uma tigela de sopa quente. Este era o lar de um velho detetive aposentado a quem ele devia um favor, disse ele. O único refúgio fora do alcance do grupo Almeida Prado. A testemunha está segura. Lucas o levou para um lugar seguro. Isa suspirou de alívio, mas o peso da realidade logo a esmagou. Ela ligou a televisão. Todos os canais estavam obcecados com sua história. Ex-militar de Força Especial causa tumulto em hospital e sequestra paciente, classificada como terrorista. Fulana de Tal, autora do ataque a youtuber famoso, exige dinheiro e comete novos crimes. Era o resultado da ação do pai de Felipe, o dono da rede central. A mídia a transformou em uma criminosa hedionda que, após tentar extorquir um herdeiro bilionário, invadiu um hospital e sequestrou um paciente inocente. A opinião pública era glacial. Ela se tornou inimiga do Estado. E agora? Sofia disse com uma expressão sombria. Ela segurava seu laptop, mas não tentava mais hackear nada. O vídeo perdeu o sentido. Mesmo que o divulguemos agora, dirão que é uma falsificação feita por uma sequestradora. A prova digital perdeu sua força diante do muro maciço da opinião pública. A polícia emitiu um mandado de prisão para Isabela, e cartazes de procurada, com seu rosto foram espalhados por todo o país. Agora era impossível para ele sequer andar pelas ruas de São Paulo. Naquele momento, quando toda a esperança parecia perdida, Lucas falou em voz baixa. Ainda resta um caminho. O seu Benedito tem que falar. Alguns dias depois, Isa, com o corpo ainda não recuperado, foi para o esconderijo onde seu Benedito estava. Era uma casa vazia em uma área rural. Seu Benedito estava encolhido em um canto do quarto, olhando fixamente pela janela. Desde que fora resgatado do hospital, ele sofria de um medo extremo e não dizia uma palavra. Isa sentou-se em silêncio em frente a ele. Ela não tentou convencê-lo. Em vez disso, começou a contar sua própria história. Está com medo, não é? Os ombros do idoso se contraíram. Eu também estou com medo, Isa disse com calma. Ela contou por que se tornou soldado, por que se orgulhava de proteger as pessoas e como perdeu tudo e se tornou uma funcionária comum. Naquela noite no parque eu ia apenas passar direto. Minha vida já era difícil o suficiente. Mas eu vi o Senhor cair. E vi aqueles caras rirem depois de tratar uma pessoa daquela forma. Naquele momento, algo dentro de mim que eu havia enterrado acordou. Talvez eu não estivesse protegendo o Senhor, mas a mim mesma. Ela acariciou a lateral enfaixada. Fiquei ferida assim e me tornei uma fugitiva. Perdi tudo. Mas estranhamente não me arrependo. Pelo menos, naquela noite eu não fui covarde. O silêncio encheu o quarto. Seu Benedito virou a cabeça lentamente e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Isa. O medo em seus olhos estava gradualmente se transformando em outra coisa. Era uma tristeza profunda e uma raiva sólida. Ele viveu sua vida inteira honestamente, catando papelão. O mundo era injusto para ele, mas pelo menos não era horrível. Mas naquela noite e nos dias em que esteve preso no hospital, ele viu o lado mais sujo da humanidade. E agora ele via esta jovem que havia perdido tudo por causa dele. Eu vou testemunhar. A voz rouca de seu Benedito ecoou pelo quarto. Aqueles monstros não são humanos. Eu já vi de tudo nesta vida, mas nunca vi demônios como aqueles.
Eu vou contar tudo. Que esta moça me salvou. O que aqueles monstros fizeram comigo. Vou contar tudo. Mesmo que me matem, não me importo mais. Lágrimas quentes escorreram dos olhos do idoso. Não eram lágrimas de medo, mas de determinação. A equipe de Isabela se reuniu novamente na Academia Punho de Aço. Agora eles tinham tanto a prova digital, o vídeo original, quanto a prova analógica Seu Benedito. Mas como? Perguntou Sofia. A mídia está bloqueada e somos procurados. Matias pegou um caderno velho. Vamos ao tribunal. Ao tribunal? Seremos presos assim que chegarmos lá. O pai de Gustavo é juiz e o tio é subsecretário de polícia. A lei já está do lado deles, contestou Lucas. É por isso que vamos nós mesmos. Sem passar pela mídia, polícia ou promotoria. A data da minha primeira audiência por agressão será marcada em breve. Eu tenho que comparecer de qualquer maneira. Eles pensarão que fugi e tentarão realizar um julgamento à revelia, disse Isabela. E nós entraremos nesse tribunal com a testemunha e as provas, continuou Matias. Era um ato suicida. Mas era o único caminho. Mergulhar no coração do inimigo, no meio da selva que eles acreditavam ser seu porto seguro, o tribunal. Matias tirou um velho cartão de visita de seu caderno. Vou chamar este homem. Um cara conhecido como Cachorro Louco. Sem dinheiro nem contatos, mas com coragem para peitar até um ministro do Supremo. O plano foi traçado. No dia da audiência, Isabela entraria no tribunal com seu Benedito. Aproveitando a confusão, Sofia hackearia o servidor interno do tribunal e transmitiria o vídeo original à força nas telas do tribunal. Matias e Lucas criariam o máximo de distração possível do lado de fora, ganhando tempo. Este não era o estilo de operação dos comandos. Era a última aposta daqueles que haviam perdido tudo. Na manhã da audiência, o Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado com centenas de repórteres e policiais. Eles estavam lá para cobrir o julgamento à revelia da terrorista Isabela. Ricardinho, Felipe e Gustavo sentaram-se no banco das vítimas com sorrisos vitoriosos. Tudo estava correndo perfeitamente de acordo com o roteiro deles. Foi então que a pesada porta dos fundos do tribunal se abriu. Todos os olhos se voltaram para lá. Isabela, com uma aparência abatida e enfaixada, empurrava com firmeza a cadeira de rodas de seu Benedito, entrando com uma dignidade desafiadora. Em sua mão, ela segurava um pequeno dispositivo de armazenamento. O que está acontecendo aqui? Prendam essa mulher imediatamente. O promotor gritou e os policiais na plateia correram em sua direção. Isabela gritou para eles. Eu apenas protegi os fracos, como aprendi no 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro. A partir de agora, neste tribunal, começarei a limpar a verdade daquele dia. Com seu grito, a grande tela na frente do tribunal piscou e se apagou. E momentos depois, o vídeo da câmera do capacete de Felipe, contendo a verdade suja daquela noite no parque, começou a ser reproduzido. O Tribunal de Justiça de São Paulo, Sala de Audiências 301. O tempo passava um pouco das 10 da manhã. Faltavam poucos minutos para que o julgamento à revelia fosse declarado e a culpa da ré Isabela Rocha fosse confirmada. A plateia estava ofuscada pelos flashes das câmeras dos repórteres, liderados pela rede central, e o juiz no estrado folheava os documentos com uma expressão impassível. Sentados no banco das vítimas, Ricardinho e Felipe, antecipando a vitória, trocavam sussurros e sorrisos. Foi então. A pesada porta dos fundos do tribunal se abriu com um estrondo. Todos os olhares se voltaram para lá. O que quebrou o silêncio foi o som frio das rodas de uma cadeira de rodas no piso de mármore. Isabela Rocha, com uma aparência abatida, com bandagens na cabeça e na lateral, empurrava a cadeira de rodas de seu Benedito, que parecia aterrorizado, mas determinado, com os lábios cerrados. Sua entrada abalou todo o tribunal como uma rocha gigante caindo em um lago. Aquela mulher. Os flashes dos repórteres dispararam freneticamente. O promotor se levantou de um salto, apontando e gritando. Prendam-na! Prendam essa mulher imediatamente!
A ré está desacatando o tribunal. Os oficiais de justiça e policiais à paisana na plateia correram em direção a Isabela. O tribunal se tornou um pandemônio em um instante. O juiz, surpreso, bateu o martelo. Ordem! Ordem! O que estão fazendo os oficiais? Retirem a ré imediatamente. Mas Isabela não parou. Ela gritou para os policiais que corriam para prendê-la, com os olhos injetados de sangue. Sua voz, apesar dos ferimentos, ecoou por todo o tribunal. Eu apenas protegi os fracos, como aprendi no 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro. No momento em que os policiais tentaram agarrar seu braço, a grande tela na frente do tribunal, a mesma que o promotor havia preparado para provar sua culpa, de repente ficou preta. Todo o barulho cessou por um instante. No exato momento em que o juiz, o promotor e o grupo de Ricardinho olhavam para a tela com expressões confusas, ela se acendeu novamente. O que apareceu não foi o logotipo do tribunal. Era uma imagem em primeira pessoa tremendo violentamente de um parque escuro. Isso! Ei, olha aquela mina correndo sozinha! A voz vulgar e nojenta gravada na câmera do capacete de Felipe ecoou pelos alto-falantes do tribunal. Sofia, a fantasma, havia assumido o controle total do sistema de vigilância e dos servidores de todo o tribunal. E aí, gata, quer dar um rolê com os parças? Que corpo, hein? A voz de Ricardinho. O tribunal congelou. O rosto de Ricardinho ficou branco como papel. Desliga. Desliga isso agora. Ele gritou, mas o vídeo não parou. Na tela, o aviso frio de Isabela foi ouvido, seguido pela zombaria deles. E o momento decisivo se aproximava. A câmera virou bruscamente. As costas de seu Benedito, empurrando um carrinho cheio de papelão, apareceram. Ei, sai da frente, velho! O grito de Ricardinho e o patinete avançando impiedosamente em direção ao idoso. O som horrível do impacto, o idoso caindo, o papelão se espalhando como neve no céu noturno. Hahaha, viu isso? Strike! A risada cruel de Ricardinho e seu grupo encheu todo o tribunal. Da plateia, e até mesmo do banco dos repórteres, ouviram-se gemidos e suspiros contidos. O rosto do juiz se petrificou de choque. Os policiais que tentavam prender Isabela, diante daquela verdade brutal, pararam, incapazes de arrastá-la. Isso é uma montagem. Foi ela que montou isso. Felipe gritou como um louco. Foi então que seu Benedito, que estava na cadeira de rodas, se levantou de um salto. Ele empurrou para longe a pobreza e o medo que carregou por toda a vida e apontou para a imagem na tela com a mão trêmula. Não é. Aquele velho sou eu. Sua voz rouca cortou o tribunal. São eles. Aqueles demônios me atropelaram e riram assim. E aquela moça? Aquela moça tentou me salvar, seu Benedito continuou, soluçando. Ele contou como foi levado em uma ambulância particular do Grupo Almeida Prado, como foi aprisionado no 7º andar do centro médico, como foi rotulado como um paciente com demência e dopado. Seu testemunho desesperado foi uma adaga mais afiada que o vídeo, cravando-se no tribunal. O vídeo continuou. A cena de Isabela subjugando-os apareceu. Não foi um ataque aleatório. Foi legítima defesa para proteger o idoso e impedir mais violência, uma subjugação perfeita resultante de uma diferença de habilidade avassaladora. Gustavo Sampaio, o filho do desembargador, olhou para o juiz no estrado, que poderia ser colega de seu pai, implorando por salvação, mas o juiz fechou os olhos. Quando todo o vídeo terminou, um silêncio mortal envolveu o tribunal. Centenas de olhos agora se voltavam para um só lugar. Os 3 demônios sentados no banco das vítimas. As câmeras dos repórteres não filmavam mais Isabela. Elas focavam nos rostos distorcidos de medo e raiva de Ricardinho e Felipe. Naquele momento, de um canto da plateia, um homem de meia-idade com uma pasta de couro velha se levantou. Era o advogado Fernando Guedes, o cachorro louco de quem Matias havia falado. Meritíssimo! Sua voz poderosa quebrou o silêncio. Este advogado se apresenta como defensor formal da ré, senhora Isabela Rocha.
Submeto o vídeo recém-exibido e o testemunho da testemunha, Sr. Benedito, como as provas mais cruciais deste julgamento. Ele atravessou os policiais e caminhou com confiança para o banco da defesa. Além disso, ele olhou ferozmente para o grupo de Ricardinho e gritou: exijo a suspensão imediata do julgamento por agressão contra a ré Isabela Rocha e a prisão preventiva imediata de Ricardo Almeida Prado, Felipe Mendes, Gustavo Sampaio e Jair, que estão sentados no banco das vítimas, sob as acusações de agressão qualificada, destruição de provas, sequestro e cárcere privado, e tentativa de homicídio. O juiz tremia segurando o martelo. Ele estava em uma encruzilhada. Ficar do lado do poderoso grupo Almeida Prado e manchar sua própria honra, ou, diante da chama da verdade que todo o país assistia, defender a consciência de um magistrado? Isabela olhou para os policiais que a cercavam. Ela não resistiu mais. Ela estendeu as mãos em silêncio. Podem me prender. Eu não vou fugir. Sua voz era calma. No momento em que o oficial de justiça colocou as algemas em seus pulsos, todos os flashes das câmeras no tribunal dispararam novamente. Mas desta vez, a luz não era o estigma de uma terrorista. Era o registro da história, de uma heroína que rasgou a escuridão e trouxe a verdade à tona. No momento em que Isabela algemada deixou o tribunal, a opinião pública do Brasil, como um grande rio, mudou completamente seu curso e começou a fluir ao contrário. No corredor do tribunal, os repórteres que a esperavam não perguntaram mais por que ela havia atacado o hospital. Eles gritavam: houve ameaças do grupo Almeida Prado? Qual é o seu sentimento agora? O vídeo original, filmado pelos repórteres dentro do tribunal, foi transmitido como notícia de última hora, interrompendo a programação regular de todas as emissoras, antes mesmo que o kill switch do grupo Almeida Prado pudesse ser ativado. Seguindo o caminho que Sofia havia aberto, o vídeo dominou todos os smartphones e telas de televisão do país em um instante. Urgente, reviravolta chocante no caso do youtuber agredido. Vídeo original do capacete revela herdeiro bilionário e filho de magnata da mídia em agressão coletiva a idoso e assédio sexual. A Rede Central, cujo dono era pai de Felipe, permaneceu em silêncio. Seu silêncio foi a confissão mais clara. Todas as outras mídias começaram a criticar a Rede Central, investigando intensivamente como eles distorceram a verdade e protegeram o filho criminoso. Isabela foi transferida para uma cela, mas ela não estava mais sozinha. O advogado Guedes entrou imediatamente com um pedido de habeas corpus, e seu Benedito foi colocado sob proteção segura no programa de proteção a testemunhas da polícia. No entanto, o Grupo Almeida Prado não era uma corporação que desmoronaria tão facilmente. Naquela noite, no último andar da sede do Grupo Almeida Prado, a luz do escritório do presidente não se apagou. O avô de Ricardinho, o presidente, recebia o relatório com uma fúria gélida. Ele não estava furioso com o crime de seu neto. Estava furioso com o sistema que lidou com isso de forma tão estúpida. Não conseguiram lidar com uma mulher e um velho e deixaram chegar a este ponto? Com sua ordem, a mão invisível do Grupo Almeida Prado, não a equipe jurídica ou de relações governamentais, mas a organização sombria diretamente subordinada ao presidente, começou a se mover. Eles não tentariam mais lutar através da mídia ou da lei. Eles decidiram arrancar pela raiz os apoiadores de Isabela. A primeira a ser atacada foi Sofia, a fantasma. Na madrugada seguinte, agentes da agência de inteligência e promotores da unidade especial invadiram o escritório de sua pequena empresa de segurança. A acusação era de hackear infraestruturas críticas nacionais, o tribunal, e vazar segredos militares. Eles apreenderam todo o equipamento de Sofia e a prenderam no local. Seu histórico nos comandos, em vez de ajudar, tornou-se o pretexto para classificá-la como uma terrorista em potencial que ameaçava a segurança nacional. Ao mesmo tempo, Lucas, o camaleão, também se tornou um alvo. Enquanto ele patrulhava aos arredores do esconderijo, um caminhão basculante colidiu deliberadamente com seu carro. O veículo ficou irreconhecível, e Lucas foi levado ao hospital em coma. Foi uma tentativa clara de assassinato, mas a polícia concluiu provisoriamente como um simples acidente de trânsito causado por sonolência ao volante.
O delegado que cuidou do caso era um subordinado direto do tio de Gustavo, o subsecretário da Polícia Civil. A Academia Punho de Aço de Matias também não escapou. A prefeitura realizou uma inspeção surpresa de segurança contra incêndio e estrutural e, alegando reformas ilegais e graves problemas de segurança, emitiu uma ordem de fechamento imediato e uma multa pesada. Seu único refúgio e o esconderijo da equipe foram selados da noite para o dia. A equipe de Isabela foi desmantelada. Sofia foi presa, Lucas estava entre a vida e a morte, e Matias não tinha para onde ir. Na cela, o advogado Guedes visitou Isabela. Sua expressão não era tão confiante quanto no tribunal. Com uma voz pesada, ele deu as notícias sobre os membros da equipe. Eles não são pessoas comuns. Isso não é apenas um abuso de poder de uma família rica. Atrás do grupo Almeida Prado, há um cartel gigante que privatizou a lei e as instituições. Eles não estão punindo você pelo vídeo que roubou, mas pelo ato de ousar desafiar o sistema deles. Isabela olhou para suas mãos enfaixadas. Elas tremiam de raiva. Ela só queria punir um herdeiro bilionário, mas, de alguma forma, tornou-se um monstro lutando contra o gigantesco sistema do Brasil. A Sofia, o Lucas. Tudo por minha causa. Não, o advogado a interrompeu. Você fez a coisa certa. Agora é nossa vez de salvá-los. Naquele momento, a porta da cela se abriu e um guarda entrou. Isabela Rocha, o promotor quer vê-la. Era um novo promotor. Não da linha de Gustavo, mas um promotor especial enviado diretamente pela Procuradoria-Geral. Ele entregou um documento a Isabela. Suas acusações de agressão, invasão de hospital e obstrução de justiça serão todas consideradas com atenuantes e você receberá uma suspensão condicional da pena. Parecia uma oferta doce. Mas há uma condição. Vamos encerrar o caso com a confissão de Ricardo e Felipe apenas pelas acusações de agressão e cárcere privado. Não tocaremos no corpo principal do grupo Almeida Prado ou no cartel de policiais e juristas por trás dele. A segurança de seus colegas também será garantida nestes termos. Não era a realização da justiça, mas um acordo político. Era um convite para cortar apenas o rabo do grande mal e deixar o corpo intacto. Eles tomaram como refém não a raiva de Isabela, mas sua lealdade. Isabela olhou friamente para o promotor que segurava o documento. Seus olhos não estavam mais cheios de raiva ou tristeza. Era um olhar de gelo em chamas, capaz de queimar tudo. Doutor, ela se levantou. Eu não vim aqui para fazer um acordo. Ela empurrou o documento. Eu vim para terminar a guerra. Vou arrancar as raízes deles, todas elas. Era a declaração de guerra de Isabela. Ela decidiu agora ir além da selva do tribunal e caçar o próprio cartel gigante que corroía o país. No momento em que Isabela recusou a oferta do promotor, ela passou de ré em um julgamento à inimiga do sistema estatal. O ar na cela mudou da noite para o dia. Os guardas que haviam sido gentis agora a olhavam com desconfiança, como se ela fosse um animal, e até mesmo o tratamento humano mínimo desapareceu. Ela estava completamente isolada. Eles esperavam que ela desmoronasse em desespero. Mas havia algo que eles não sabiam. A chama da verdade que Isabela havia acendido, embora parecesse fraca, nunca se apagou e se espalhou para além dos muros da prisão. O advogado cachorro-louco Fernando Guedes não conseguia dormir de raiva. Ele já considerava a equipe de Isa como seus próprios companheiros de armas. Vendo-os serem quebrados um a um por um poder gigantesco, ele foi consumido não por seu dever como advogado, mas pela fúria de um ser humano. Ele decidiu não mais defender este caso. Ele decidiu caçar este cartel gigante. Primeiro, ele encontrou Matias, que havia perdido tudo e estava se escondendo. Os dois se sentaram frente a frente em um quarto de hotel barato. Um era um veterano com o uniforme de batalha da lei, o outro com o uniforme de batalha das sombras. A Sofia foi acusada até mesmo de violar a Lei de Segurança Nacional. Ela está sob custódia da agência de inteligência, e até mesmo as visitas são impossíveis. O Lucas ainda está em coma. O hospital está barrando o acesso, alegando a necessidade de estabilidade do paciente. A Isa está na solitária.
Guedes relatou a situação secamente. Matias socou a parede. O papel de parede velho se rasgou. Nós o subestimamos. Isso não é apenas o Grupo Almeida Prado. Exato. O advogado abriu uma pilha de documentos. É por isso que eu também chamei meus próprios companheiros de armas. O material que Guedes coletou era chocante. Ele investigou a conexão entre Felipe, o subsecretário da Polícia Civil, tio de Gustavo, e o desembargador em atividade, pai de Gustavo, que Lucas havia pesquisado. E como puxar um fio de batatas, dezenas de casos que haviam sido enterrados por eles nos últimos anos vieram à tona. Eles formaram um cartel judicial. O Grupo Almeida Prado é sua fonte de financiamento. A rede central manipula a opinião pública, a polícia e a promotoria arquivam as investigações, e o tribunal emite a absolvição final. Há dezenas de proprietários de pequenas e médias empresas que foram à falência, delatores que morreram em circunstâncias misteriosas, e vítimas que foram presas injustamente por causa deste cartel. Guedes começou a reunir as famílias dessas vítimas, bem como ex-promotores, policiais e jornalistas conscienciosos que haviam sido marginalizados por este cartel. Eram pessoas que não tinham nada a perder. Em seus olhos restava apenas o desejo de vingança e justiça. Coronel, Guedes colocou a mão no ombro de Matias. Eu lutarei dentro do tribunal. Mas se deixarmos a Sofia lá, nunca escaparemos da prisão digital deles. Precisamos tirá-la de lá. Os olhos de Matias brilharam. Ele contatou secretamente seus antigos colegas dos comandos, oficiais da ativa do Comando de Inteligência e do Exército que haviam treinado sob ele, mas que agora estavam desiludidos com a corrupção nas Forças Armadas. Eram pessoas que respeitavam o caráter e a habilidade de Matias. Através do caso de Isabela, eles perceberam vagamente a existência do cartel gigante que manchava a honra militar. A Sofia não está presa em uma casa segura da agência de inteligência. Ela está em um porão de um data center privado de propriedade do Grupo Almeida Prado. A informação veio de um agente de inteligência da ativa. O Grupo Almeida Prado estava, na verdade, mantendo-a em cárcere privado, usando o nome da agência de inteligência. Eles estavam tentando extrair o conhecimento da cabeça de Sofia. Operação Prometeu. Recuperar aquele que roubou fogo. Sob o comando de Matias, uma aliança sombria foi formada, unindo forças militares internas conscienciosas e uma coalizão de vítimas injustiçadas. Seu primeiro objetivo era o resgate de Sofia, a fantasma, que havia sido capturada ao tentar roubar o coração digital do cartel. O data center do Grupo Almeida Prado era um castelo de vidro gigante no coração de um polo tecnológico. Ostentava uma segurança formidável, pois parte das finanças e comunicações do Brasil eram processadas lá. Mas para Matias e sua aliança sombria, não havia fortaleza impenetrável. A operação foi conduzida em duas frentes. Primeiro, Guedes e a coalizão de vítimas se moveram. Eles contataram não a rede central, mas a agência pública, uma mídia independente e agressiva. Em vez de entregar o vídeo original de Isabela, eles entregaram provas dos casos de vítimas do passado que haviam sido enterrados pelo cartel, a falência de pequenas empresas, a morte misteriosa de delatores. O caso da Isabela é a isca. O verdadeiro corpo do monstro é este. Esta é a prova de como o Grupo Almeida Prado e o cartel judicial privatizaram o Brasil nos últimos 10 anos. A agência pública ficou entusiasmada com este furo de reportagem gigantesco. Para contornar o kill switch do Grupo Almeida Prado, eles começaram a transmitir os artigos através de servidores no exterior. Exclusivo. Cartel judicial protegido pelo Grupo Almeida Prado. Suspeita de envolvimento na morte misteriosa de delator no passado. No momento em que o artigo foi publicado, a opinião pública explodiu mais uma vez. Agora não se tratava mais de uma simples delinquência de um herdeiro bilionário, mas de um enorme escândalo de corrupção que abalava os alicerces do governo. O promotor especial que tentou fazer um acordo no caso de Isabela foi massacrado pela opinião pública e encurralado. Naquele exato momento de caos, a equipe de Matias se moveu.
Agentes de inteligência da Ativa distraíram a segurança externa do data center sob o pretexto de uma verificação de servidor de uma ameaça à segurança nacional. Aproveitando a brecha, a equipe de infiltração de Matias, composta por reservistas dos comandos, se infiltrou no subsolo. Sofia estava presa no quarto subsolo, em uma prisão especial que nem mesmo as ondas eletromagnéticas conseguiam penetrar. Ela estava emagrecida após alguns dias, mas o brilho em seus olhos não havia morrido. Desculpe o atraso, coronel. Depois de resgatar Sofia, eles acessaram fisicamente o servidor interno do Grupo Almeida Prado. Sofia, com os dedos queimando de vingança, digitou no teclado. Eu estava esperando por isso. Ela copiou todo o código-fonte do Kill Switch e dos protocolos de controle de opinião pública do Grupo Almeida Prado, que ela havia analisado enquanto estava presa. Não era um simples programa. Era a planta do próprio cartel. Mostrando como a agência de inteligência, a polícia e a rede central estavam conectadas em uma única rede para censurar informações e manipular a opinião pública em tempo real. Esta é a chave para o nosso contra-ataque. Logo depois que eles saíram, o data center entrou em pânico, mas Sofia e a planta já haviam desaparecido na escuridão. Agora, eles tinham em mãos a arma mais poderosa do cartel. O próximo alvo era Lucas. Ele ainda estava na UTI de outro hospital afiliado ao Centro Médico Almeida Prado, sob vigilância disfarçada de proteção. Sofia, você consegue desativar o sistema daquele hospital? Desativar? Não, coronel. Sofia sorriu friamente. Desta vez vamos assumir o controle. Ela usou a planta do cartel ao contrário. Acessando o sistema do hospital através de sua porta dos fundos, Sofia manipulou o prontuário de Lucas. Crise de parada cardíaca aguda. Transferência imediata para outro hospital. Ao mesmo tempo, o advogado Guedes apareceu na entrada principal do hospital com uma ordem judicial para a transferência forçada do paciente, causando um tumulto sob os flashes da mídia. Enquanto a equipe do hospital estava confusa, a equipe de Matias colocou Lucas em uma ambulância e saiu tranquilamente do hospital. De volta ao esconderijo, Lucas milagrosamente recuperou a consciência alguns dias depois. Ele estava gravemente ferido, mas sua mente estava clara. Ao abrir os olhos, ele entregou a Isa um pequeno gravador. Não foi um acidente de caminhão. Sua voz estava rouca. Pouco antes do acidente, aquele cara parou meu carro. Era o Gustavo, o filho do desembargador. Ele mesmo estava dirigindo o caminhão. No gravador estava a voz de Gustavo, rindo e batendo na janela do carro pouco antes do acidente. Você mexeu com a pessoa errada. Sabe quem é meu pai? Você vai morrer aqui. E em seguida, o som terrível da colisão. Agora todas as provas estavam reunidas. O vídeo original da agressão, assédio e cárcere privado, a testemunha Seu Benedito, a prova da destruição de evidências e manipulação da opinião pública, a planta do cartel obtida por Sofia, e a gravação da tentativa de homicídio de Lucas. Agora, tudo o que restava era levar tudo isso e entrar novamente no coração do monstro. A segunda audiência de Isabela. O tribunal já era um campo de batalha. Com a verdade sobre o cartel judicial sendo exposta diariamente pela mídia independente, o tribunal não podia mais realizar o julgamento a portas fechadas ou adiá-lo. O tribunal estava lotado com câmeras de transmissão ao vivo de todas as emissoras e cidadãos exigindo a verdade. Ricardinho, Felipe e Gustavo ainda estavam sentados no banco das vítimas, não no dos réus, mas seus rostos estavam pálidos. Seus pais, os membros centrais do cartel, o dono da rede central, o subsecretário da polícia, o desembargador, não compareceram ao tribunal, enviando atestados. Isabela ficou no banco dos réus. Mas desta vez ela não estava sozinha. O advogado Guedes estava ao seu lado, e na primeira fila da plateia, estavam Matias e Sofia, ainda não totalmente recuperada, mas com um brilho vivo nos olhos. Assim que o julgamento começou, o advogado Guedes se levantou. Meritíssimo, este advogado afirma a inocência da réia Isabela Rocha e, ao mesmo tempo, solicita a divulgação, aqui e agora, das provas cruciais sobre a essência deste caso, a privatização do sistema estatal.
A promotoria protestou veementemente, mas o juiz, já pressionado pela opinião pública, disse com a voz trêmula que permitia. A primeira testemunha foi Sofia. Ela ficou no banco das testemunhas e testemunhou calmamente como foi presa e o que descobriu lá. É o que eles chamam de kill switch. Ela projetou a planta do cartel na tela do tribunal. Como artigos específicos da rede central eram destacados na página principal dos portais de notícias e como comentários críticos eram excluídos em tempo real, o algoritmo foi revelado em detalhes. Como relatórios de incidentes específicos da rede interna da polícia eram enviados diretamente ao pai de Gustavo, o desembargador, o caminho foi desenhado como um mapa. O tribunal ficou chocado. Alguém gritou, isso é traição, mas Sofia não parou. Ela assumiu o controle da rede do tribunal e transmitiu em tempo real as tentativas deles de detê-la na tela. Vejam! Mesmo neste momento, as mãos deles estão se movendo para impedir a verdade. A segunda testemunha foi Lucas. Ele se apresentou no banco das testemunhas em uma cadeira de rodas. Em sua mão, havia um pequeno gravador. Quem tentou me matar foi aquele sentado ali, Gustavo Sampaio. A voz enlouquecida de Gustavo saiu do gravador. Você vai morrer aqui. Gustavo gritou a plenos pulmões, cobrindo os ouvidos. O tribunal que seu pai havia protegido se tornou cadafalso, onde a prova da tentativa de homicídio de seu filho era revelada. A última testemunha foi seu Benedito. Ele não era mais um velho assustado. Ele se endireitou, olhou diretamente para Ricardinho e disse: aqueles monstros com dinheiro e poder me esmagaram como um inseto. Mas não tenho mais medo. Porque aquela moça, aqueles jovens heróis me protegeram. Agora é minha vez de julgá-los. Todas as provas foram reveladas. A verdade era inegável. O juiz não pôde mais continuar o julgamento. Ele bateu o martelo e ordenou a prisão imediata de Ricardinho, Felipe e Gustavo. O momento em que eles foram arrastados do banco das vítimas para o banco dos réus, e depois para fora do tribunal com algemas frias, foi capturado por todas as câmeras de transmissão ao vivo. Quanto a Isabela, foi determinado que ela agiu em legítima defesa e para o bem público, e ela foi absolvida de todas as acusações no local. Um rugido de aplausos e gritos de alegria ecoou pelo tribunal. Isabela, vendo Matias, Sofia e Lucas sorrindo para ela, deixou lágrimas quentes escorrerem por seu rosto enfaixado. Alguns dias depois, o Brasil foi abalado. Uma investigação nacional em larga escala sobre o cartel judicial começou, e dezenas de altos funcionários, incluindo o dono da rede central, o subsecretário da polícia e o desembargador, foram presos em série. O presidente do grupo Almeida Prado foi convocado para uma audiência no Congresso e teve que se curvar, e o grupo teve que passar por uma reestruturação que quase o desmantelou. O grupo de Ricardinho foi condenado a dezenas de anos de prisão. E a estação mudou novamente. Uma brisa quente de primavera no Parque Ibirapuera. Isabela, como antes, estava correndo lentamente com seu traje de corrida preto. Havia uma cicatriz tênue em sua lateral, mas não havia mais dor. Enquanto ela parava por um momento para olhar o lago, alguém lhe entregou uma lata de café quente. Era o seu Benedito. Ele não catava mais papelão. Com as doações dos cidadãos e a ajuda do advogado Guedes, ele estava trabalhando como zelador de um pequeno abrigo. Correndo de novo, moça? Sim, senhor. É bom poder apenas correr agora. Ao longe da academia Punho de Aço de Matias, os gritos de guerra das crianças podiam ser ouvidos novamente. Sofia se tornou a membro mais jovem do Comitê de Vigilância Digital do Congresso, e Lucas, após sua reabilitação, fundou uma fundação de proteção a vítimas de crimes para ajudar pessoas como ele. Isabela fez uma leve reverência a seu Benedito e começou a correr novamente. Ela não era mais a eclipse na escuridão, nem uma funcionária presa em números.